João capítulo 1, verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco nessa noite através de sua palavra. Alcance nossos corações, Senhor, pelo teu Espírito e traz-nos a tua vontade, para a glória do seu nome assim oramos. Amém. Meus prezados irmãos, como todos nós sabemos, nós continuamos na estação do crescimento. Vocês sabem que a nossa igreja, ela vive nas 4 estações. São estações em que cada uma dessas estações tem uma intencionalidade. Nós temos a estação da semeadura, onde há a questão do evangelismo, da evangelização com maior ênfase. Nós temos a estação do crescimento e outras estações que nós temos até chegarmos à estação das primícias, onde é aquele momento de congratulação e de louvor ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nessa estação do crescimento na qual nós estamos, a intencionalidade é sobre o discipulado. É onde nós somos convidados pelo Senhor a discipular pessoas, a falar de Jesus intencionalmente na questão do discipulado. Não é tanto a questão da evangelização, mas é a questão do acompanhamento, do andar junto, de estar junto com essas pessoas. E pensando nisso, a nossa igreja terá, nos meses de agosto e setembro, uma série de pregações que se baseará no caminhar de Jesus pela terra bíblica. Então hoje, pela graça de Deus, nós teremos o caminhar com Jesus pela Galileia. Jesus caminhando pela Galileia. Nós falaremos a respeito disso nesta noite com a graça de Deus. Sobre a questão do discipulado, a importância do discipulado. Eu já tive o privilégio de trabalhar na Associação Evangelística Billy Graham, quando Billy Graham ainda estava vivo. Aqui no Brasil, acho que uns 10 anos atrás, aconteceu um projeto chamado Minha Esperança Brasil. É o projeto My Hope, que estava acontecendo em vários países do mundo. O que foi que fez Billy Graham pensar nessa estratégia de evangelismo? Que estratégia de evangelismo era essa? Você recebia 5 pessoas na sua casa em determinada noite, onde haveria naquela noite uma transmissão pela televisão de um programa, onde nesse programa existiria louvor, oração e palavra. Ele traria a palavra, ele pregaria a palavra. E você traria 5 pessoas para a sua casa, seus amigos, seus conhecidos, onde essas pessoas poderiam ouvir aquela palavra, poderiam ouvir aquela pregação. Foi investido muito recurso para fazer esse projeto nesses países do mundo. E por que que Billy Graham ele intentou para caminhar através desta situação e não nas situações das cruzadas, as quais ele já estava acostumado a fazer? Todos nós conhecemos Billy Graham como o grande pregador das cruzadas. Existem até algumas pessoas aqui que já me procuraram dizendo: eu estive na cruzada de Billy Graham no Rio de Janeiro, eu estive na cruzada com Billy Graham em tal lugar. Então pessoas iam até esses lugares onde Billy Graham estava pregando e ouviam a palavra de Deus através daquele grande homem. Só que a Associação Evangelística Billy Graham, ela detectou que a questão das cruzadas não estava sendo tão frutífera. O que é que estava acontecendo? Quando terminava a mensagem, aquelas pessoas vinham à frente, centenas de pessoas, milhares de pessoas, ali à frente, decidindo-se por Cristo, entregando sua vida a Jesus, e daquelas pessoas, de 100% daquelas pessoas, 30% apenas ficavam na igreja.
Apenas 30% daquelas pessoas ficavam na igreja. E aí foi-se saber qual era o motivo. Por que aquelas pessoas não continuavam andando com Jesus? E chegou-se ao resultado de que aquelas pessoas não estavam andando com Cristo porque não havia acompanhamento, não havia discipulado, não havia pessoas que andavam com aquelas pessoas no seu caminhar com Cristo. E é por isso que Billy Graham mudou a estratégia. Então você leva seus amigos para sua casa, seus amigos vão ouvir o Evangelho, e o Senhor, alcançando o coração desses amigos, você vai cuidar deles de forma automática. Você já vai começar a cuidar daquelas pessoas a partir dali. O crescimento, a eficácia desse projeto será muito maior, porque haverá discipulado, haverá acompanhamento. Infelizmente, irmãos, nós fazemos parte de uma igreja brasileira, tupiniquim, onde o que conta são os convertidos e não os discipulados. O que conta são quantas pessoas levantaram as suas mãos para aceitar Jesus. Mas a pergunta deveria ser: quantas pessoas levantaram suas mãos para aceitar Jesus e quantas estão permanecendo na igreja? E quantas estão sendo acompanhadas? E quantas estão sendo discipuladas? E quantas estão sendo borrifadas pelo amor, pela graça de Cristo, através daqueles que já são salvos? Nós somos muito bons em trazer as pessoas à frente. E quando essas pessoas vêm à frente, parece que as igrejas dizem: o nosso trabalho terminou, não há mais nada o que ser feito, agora é você e Deus. Você quer largar a bebida? É você e Deus. Você quer largar o cigarro? É você e Deus. Você quer largar a mentira? É você e Deus. Você quer largar os pecados? É você e Deus. Só que não é assim que funciona, porque não funcionou assim comigo e nem com você. Eu lembro quem pegou na minha mão para andar comigo nos meus primeiros dias de fé. Eu lembro do nome daqueles irmãos. Eu lembro da sua afeição. Eu lembro de suas palavras que me ensinaram os rudimentos da fé cristã. Que me ensinaram que para jejuar, como eu li na Escritura, e li de forma equivocada, que você tinha que lavar a cabeça e passar óleo no rosto. E eu fazia isso literalmente. Molhava a cabeça e passava óleo soia no rosto, porque eu pensava que essa era a forma correta de evangelismo, de jejuar. Até que alguém chegou para mim e disse: meu filho, não precisa você ficar fedendo a óleo desse jeito. O que o texto sagrado diz não é isso, você precisa entender melhor isso. E graças a Deus por alguém que teve no seu coração a predisposição, o desejo, a vontade, a obediência a Deus de andar comigo e de ensinar-me as sagradas letras e de ensinar-me as Escrituras. Porque o trabalho não termina quando eu digo eu quero Jesus. O trabalho começa ali. O trabalho começa naquele momento. E é para isso que o Senhor está nos chamando essa noite, para nós nos despertarmos, para permitirmos com que a nossa vida seja bênção para outras pessoas que precisam ser abençoadas. Para que nós deixemos o nosso Senhor nos usar, para não apenas trazer pessoas à presença de Deus, mas para acompanhá-las como uma criança recém-nascida, até o momento em que você vê que aquela criança já está dando seus passos e você pode soltar-lhe a mão. O que acontece é que nós damos vida aos bebês espirituais, nós os geramos e os damos a vida e dizemos: agora você se alimente, se limpe e faça tudo com bebês ali no berçário. Isso não dá certo, isso não vai dar certo. O Senhor está nos chamando esta noite, através desse texto, para nós nos ombrearmos a Ele no seu santo trabalho e cuidarmos de pessoas que Deus colocará no nosso caminho. O que é que Deus quer conosco nesse texto? Nesse texto é um texto maravilhoso que mostra Jesus no início do seu ministério. Jesus ainda está andando e chamando os seus discípulos. E esse texto nos mostra quando Jesus estava partindo para a Galileia.
ele já havia encontrado os discípulos de João Batista, ele já tinha encontrado André e Simão, e ele continua andando por aquela cidade chamada Betsaida, que quer dizer casa de peixes. Era um lugar de pescadores, era uma vila de pescadores, e Jesus continua andando por ali. E quando Jesus vai andando por lá, ele encontra este homem chamado Filipe, e ele olha para Filipe e diz: segue-me. Aqui está a primeira lição que nós temos no texto sagrado. Eu tenho certeza que alguns de vocês talvez conheçam um livro chamado Caçadores de Deus, onde mostra pessoas buscando a Deus, e esse livro incentiva as pessoas a buscarem a Deus. Eu respeito o objetivo desse livro, mas eu prefiro pensar que é Deus que está caçando a nós, que é Deus que está caçando os seus eleitos, que é Deus que está caçando o seu povo, que é Deus que está no percalço, e estava no percalço de cada um de nós, e está no percalço de cada um dos seus eleitos, que ainda não foram trazidos ao seu regaço. É Deus que nos encontra, não somos nós que encontramos a Deus. É Deus quem nos acha, é Deus quem tem no seu coração alcançar a cada um de nós. Da mesma forma como ele resolveu em seu coração ir até aquele lugar e encontrar Filipe e dizer a Filipe: segue-me, ele fez isso comigo e fez isso com você. Nós estávamos sem esperança, nós estávamos sem fé, nós estávamos sem vida, nós estávamos sem alegria, nós estávamos sem gozo, nós estávamos sem brilho na vida. E um dia este homem de Nazaré passou por cada um de nós e disse: segue-me. Nós estávamos com o nosso nome à margem da sociedade. Nós éramos os malquistos, os mal vistos, os mal desejados, mas ele passou por nós, e ele nos escolheu, e ele nos chamou, e ele disse: segue, pode seguir, eu tenho algo para fazer na sua vida. Primeira lição que nós temos que lembrar nesta noite é que é o Senhor que nos chama, é o Senhor quem chamará a cada um dos seus eleitos para a glória do seu nome. Talvez você possa lembrar do dia em que o Senhor te chamou. Eu lembro do dia em que o Senhor me chamou. Algo alcançou o meu coração que eu não sabia explicar. Eu já havia ouvido o Evangelho. Eu já havia visto pregações. Eu já havia ouvido louvores. Eu já havia lido a Bíblia, mas aquilo ainda não havia alcançado o meu interior e a minha alma. Mas um dia à noite, numa escola pública, na zona leste de São Paulo, um homem falou para mim: você quer entregar a sua vida a Jesus? E na minha boca não podia sair outra palavra a não ser: sim, eu quero entregar a minha vida a Cristo. De forma inexplicável, aquele desejo alcançou meu coração e a minha alma, e eu não sabia dizer outra coisa a não ser sim para o Nazareno. Por que que isso havia acontecido? Porque ele já havia dito sim para a minha vida. Porque ele já havia me escolhido. Porque ele já havia escolhido você. Porque o seu nome já estava escrito no livro da vida. Por isso ele alcançou você, por isso ele abençoou você, por isso ele salvou você. E como disse aqui o pastor Wellington anteriormente em João 15:16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso dá segurança para a gente em muita coisa. Porque se não fui eu que escolhi a Deus, foi Ele que me escolheu. Essa escolha parte dele e não de mim. E a segurança da salvação que tenho não depende de mim, mas do Senhor. Ele estendeu as suas mãos para mim. Ele alcançou-me. Tem um cântico bonito, antigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Foi Ele, meu irmão,
Foi Ele, minha irmã, que alcançou sua vida, que alcançou o seu coração, que alcançou a sua alma. Não foi você que escolheu a Cristo, foi Cristo que escolheu você. Por isso que eu fico arrepiado dos pés à cabeça quando eu vejo alguém oferecendo muito Jesus e dizendo: aceite Jesus, por favor, essa noite aceite a Cristo. Não, não é Cristo, não é você que deve aceitar Cristo, é Cristo que deve aceitar você. É Jesus que te aceita, não é você que aceita Cristo. É o Senhor que te escolhe, não é você que escolhe a Cristo. Mas pastor, fui eu que levantei a mão. Sim, você levantou a mão porque o Senhor te deu condições de levantar a mão, porque nem isso tu podias fazer. Mas Ele alcançou tua vida, Ele salvou você, Ele lavou você completamente. Ele tirou você das vestes do pecado e colocou em você vestes de louvor e de santidade. Bendito seja o seu nome. Ele deu a você dignidade, Ele deu a você esperança, Ele deu a você fé, Ele fez de você um filho dEle para a glória bendita de seu nome. Aleluia! Antes, nos lugares você passava e era o perdido, era o bêbado, era o drogado. Agora você passa nesses mesmos lugares, as pessoas olham e dizem: o que é que aconteceu? O que foi que houve com este rapaz? O que foi que houve com esta moça? Jesus. Por que ele não vai mais para aqueles lugares? Jesus. O que foi que aconteceu com eles? Jesus. Nós vemos na história homens que tiveram encontros com Deus e que tiveram a vida completamente mudada. Entre esses homens nós podemos citar três aqui, três ícones do pensamento reformado. Agostinho, quando ele ali está naquela luta interna, interior, tentando alcançar a salvação em Deus e não consegue, ele escuta uma voz que diz a ele: toma e lê. Romanos 13:13. Agostinho faz a leitura daquele texto e é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Um homem chamado Lutero está lutando contra si mesmo, tentando vencer o pecado e não consegue. E ele lê o texto sagrado de Romanos 1:17, mas o justo viverá por fé. E ele ali é alcançado por Deus e tem a sua vida transformada. Calvino, quando ele estava ali diante de seus algozes internos, na sua luta contra os seus pecados, ele escreve nas Institutas: eu permanecia tão firmemente preso às ideias do papado que eu seria impossível por minhas forças de sair disso. Eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Foi o Senhor que nos alcançou. Quando o Senhor passa por Filipe, o Senhor não pergunta para Filipe qual é o seu, de onde ele vem, para onde ele vai, qual é o currículo de Filipe. Ele só diz para Filipe: segue-me. E Filipe, ele passa a seguir a Cristo. Segundo ponto que nós podemos aprender nesse texto dessa noite, aonde o Senhor nos convida, porque o Senhor nesse primeiro ponto, Ele quer mostrar a nós que nós devemos ser gratos pela nossa eleição, fazendo com que os eleitos também escutem a palavra de Deus através de nós. Segundo lugar, Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos elegeu para andarmos com Ele. Quando Ele vai até Filipe, no verso 43, Ele só diz a Filipe: segue-me, segue-me. Esta é a proposta de Jesus a cada um de nós. Qual é a proposta de Jesus? Em alguns lugares está escrito: venha para Cristo e pare de sofrer. Venha a Cristo e pare de chorar. No Evangelho está escrito apenas: segue-me, segue-me. Essa é a proposta, esse é o convite de Cristo a cada um de nós. É o Senhor nos chamando a segui-lo. E o que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é viver com Cristo. É viver em Cristo, é fazer o que Paulo disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
É Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, na sua segunda carta, que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O Senhor nos chama e nos convida para seguir o Cristo, para andar com Cristo, para viver com Cristo. É o Senhor nos chamando para estar com Ele. Pastor, o Senhor me chamou, e agora, o que é que eu devo fazer? Ande com Ele. Mas não tem nada assim para ser feito, algo, um trabalho, uma obra, porque nós estamos sempre querendo receber as coisas de Deus por mérito, meritocracia. E aí nós queremos nos envolver em tudo e em todas as coisas. E o Senhor está dizendo: não precisa você fazer nada disso, você só precisa me seguir. A sua vida de comunhão vale mais do que o seu serviço. A sua vida de relacionamento vale mais do que o seu serviço a Deus. Saiba disso. Deus não está chamando operários. O Senhor está chamando amigos. Deus não está chamando pessoas para trabalhar na sua fábrica. O Senhor está chamando pessoas para andar com Ele, para ter comunhão com Ele. Eu sei que é mais fácil trabalhar. Alguém pode dizer: não, mais fácil trabalhar, é mais fácil trabalhar. É mais fácil você trabalhar, é mais fácil você estar aqui um final de semana, por exemplo, e passar o pano em todas essas cadeiras. É mais fácil fazer isso do que passar 1 hora de joelhos diante de Deus em oração. Pastor, é mais fácil? É bem mais fácil. Porque naquela hora que você passa diante de Deus em oração, o Senhor vai prescrutar sua alma, vai prescrutar sua vida, vai alcançar seu coração, vai expurgar seus pecados, vai fazer com que os seus desejos, os seus deleites sejam todos pulverizados. Então é muito mais fácil você servir do que você ter comunhão. E é por isso que nós escolhemos sempre servir. E é por isso que nós escolhemos sempre estar fazendo coisas. E é por isso que nós estamos sempre procurando estar na equipe que está fazendo alguma coisa para Deus. Mas nós precisamos ter no nosso coração que Deus não está querendo ver apenas as nossas mãos calejadas, mas o Senhor quer ver os nossos joelhos calejados. Os nossos joelhos têm de estar calejados. Os nossos olhos têm de ter facilidade para chorar. Nós precisamos saber quando o nosso mestre está presente e quando ele não está. Nós precisamos ter a sensibilidade para discernir: essa é a voz do meu Senhor, essa não é a voz do meu Senhor. Porque as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Nós fomos chamados de ovelhas, não foi de jumentos. O jumento é bom para carregar carga. O jumento é bom para carregar coisa nas costas. O jumento é bom para estar fazendo trabalho pesado. Ovelha não. E eu não estou aqui passando cheque em branco para ninguém dizendo: agora sim eu vou deitar na minha rede e descansar. Não. Quem sabe qual é a ordem correta das coisas sabe que primeiro nós temos a nossa vida relacional com Deus, para depois a vida de serviço virar reboque, e nunca o contrário. Primeiro eu oro, depois eu faço. Primeiro eu falo com Deus, depois eu falo de Deus ao povo. Não adianta nada eu estar falando de Deus para os irmãos aqui, se antes eu não estava falando dos irmãos para Deus. Senhor, eu estarei em frente à tua igreja essa noite. O que o Senhor quer, Senhor, faça o Senhor lá. Porque o Senhor conhece a minha limitação. O Senhor sabe a minha pequenez. O Senhor sabe que eu não tenho condições. O Senhor sabe que, Senhor, são muitos corações à minha frente. Eu não tenho como alcançar a todos. Tome a frente disso, Senhor. Isso é teu. Isso é teu. É o Senhor. Aí quando vem para cá, acontece isso, Deus está falando conosco, o Senhor, depois vem um outro irmão e diz: pastor, Deus falou comigo muito essa noite. Eu digo: glória a Deus, foi Deus mesmo que falou contigo. Foi o Senhor, foi Ele, foi Deus quem fez, porque nós estamos caminhando com Deus. Nós estamos caminhando com Jesus. E isso funciona aqui neste púlpito e funciona na sua vida também.
Você precisa convidar a Cristo para andar com você no seu dia a dia. Cristo não pode ser como uma roupa de final de semana que você pega para ir à igreja. Cristo tem que estar contigo no seu deitar, no seu levantar. A primeira palavra que sai da tua boca quando você acordar deve ser direcionada a Cristo. E a última que você falar deve ser direcionada a Ele também. É Cristo, Ele vive comigo, Ele está comigo. Senhor, sente aqui. Vamos conversar. Quantos de nós já fizeram isso no volante de seus carros ou na sua casa, colocando um banquinho do lado e dizendo: Senhor, sente aqui, a gente precisa conversar agora. Nós precisamos ter um tempo de conversa nós dois. Senhor, eu preciso ter aquele tempo de conversa contigo. Senhor, eu preciso fazer o Senhor sabedor de algo que está acontecendo na minha vida. O Senhor nos chama, queridos irmãos, para segui-lo, andar com Ele, ter comunhão com Ele. Terceiro lugar, nesta santa caminhada que o Senhor nos chama para estar com Ele, nós vamos encontrar pessoas que também precisam de Cristo. Você também vai encontrar pessoas. Filipe está andando aqui no verso 45, e ele encontra um homem chamado Natanael, e ele diz para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Natanael, nós achamos. Se ele está falando para Natanael que eles acharam, é porque eles estavam buscando. Todo ser humano tem no seu coração um vazio que só pode ser preenchido por Cristo. Ele busca, ele vai procurar fazer N coisas, mas nenhuma dessas coisas vai preencher o seu coração. Apenas a presença de Deus pode dar significado à existência humana. Apenas a presença de Deus pode dar significado de sua existência a um homem. Quando ele chega para Natanael e diz: achamos Natanael, aquele que nós estávamos procurando. Ele está dizendo para Natanael: nós vamos ter a nossa razão de existir completa. Eu amo quando Spurgeon, ele fala que evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo aonde achar pão. É você dizer para aquele outro aonde você achou, o que você achou. Ah, meus irmãos, aonde estão aqueles que alvoroçam o mundo, como está escrito em Atos capítulo 17, verso 6, que aqueles que têm causado alvoroço e transtorno no mundo haviam chegado naquele lugar. E que alvoroço era esse? Que transtorno era esse? Eram os servos de Deus chegando em todo o Império Romano, dizendo e proclamando as verdades do Evangelho de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É gente que está disposta a transtornar e alvoroçar lugares e pessoas pelo Evangelho. Que estão dispostas a fazer com que outras pessoas conheçam a Cristo através de suas vidas. Quando o Senhor me trouxe à presença dEle, sabe quais eram os meus heróis? Em quem eu colocava meu coração para ser igual os pregadores da Praça da Sé em São Paulo. Eu ficava olhando para aqueles irmãos e eu ficava embasbacado com aqueles pregadores. Não é essa bagunça que a gente vê hoje, essa parafernália misturado com política. Era gente que pregava o Evangelho de verdade. Jesus veio, morreu por você e quer salvar você. Eu trabalhava ali no centro de São Paulo, numa rua chamada Barão de Itapetininga, e eu passava por lá todas as vezes que eu ia trabalhar. E quando eu estava indo trabalhar lá, perto do metrô República, eu passava naquelas praças e eu via aqueles homens de Bíblia na mão, falando: Jesus salva! O Senhor veio para salvar e buscar o que havia perdido. Eu ia trabalhava o dia inteiro, quando voltava, entrava no metrô. Quando eu estava no metrô, lá do metrô República até o metrô Belém, onde eu descia, lá na zona leste de São Paulo, vez por outra, se levantava alguém dentro do metrô: Jesus está vindo!
Apronte a tua vida para se encontrar com Deus. Eu ficava olhando aquilo e dizia, meu Deus, eu quero isso para mim. Me dê coragem, Senhor, para levantar também igual esses irmãos. Teve uma vez que eu até levantei. Quando eu fui começar a falar, eu comecei a tossir. Quase que chamam a ambulância para mim. Falei, rapaz, eu quero deixar esse troço de pregar para lá. Eu acho que não é para mim não, esse negócio. Meu Deus do céu. Quando eu levantei, eu dizia, Senhor, eu quero ser isso. E hoje, irmãos, quando foi... Eu nunca mais encontrei com esses santos arautos da fé. Onde é que estão esses arautos? Onde é que estão esses pregadores do Evangelho? Onde é que estão esses perturbadores que perturbam a quietude do pecado nos corações dos homens? Onde é que estão esses denunciadores de transgressão? Onde é que estão esses que com seu dedo em riste agem como verdadeiros profetas, denunciando a mentira e aplicando a verdade? Onde é que estão esses homens? Onde é que estão aqueles que têm alvoroçado o mundo? Onde é que estão aqueles que têm trazido transtorno ao mundo? Sabe onde é que eles estão? Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Porque eu não estaria falando isso daqui à toa. Não é possível que Deus está falando conosco aqui à toa. Está entrando no nosso ouvido e saindo pelo outro. Não. Deus está perturbando o coração de alguém aqui essa noite. E alguém aqui essa noite está dizendo, esse negócio é comigo. O pastor passou o olho em mim, eu nem passei, mas foi o Senhor quem passou o olho em ti. E Ele está dizendo, é contigo esse negócio, é contigo. Eu quero que você faça isso. E em último lugar, eu já quero chamar o Melodia para cá. Que nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos ter um momento de pós-lúdio, onde nós nos encontraremos com a palavra e falaremos para Deus o que é que nós vamos fazer com tudo aquilo que ouvimos. Quarto, o Senhor nos chama a andar com Ele. Nessa caminhada, nós devemos apresentar Jesus às pessoas. E em quarto lugar, não se preocupe que esse trabalho de conversão não é nosso, esse trabalho de conversão é de Deus. É o Senhor quem converte, é o Senhor quem converte o homem. Em João 16:8 está escrito, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está aqui. Quando Filipe chega para Natanael e diz, Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, verso 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E pode acontecer alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa desse lugar? O que é que Filipe responde? Vem e vê. Vem e vê. Porque o trabalho de convencer não é meu. Eu anuncio. Mas o trabalho de convencer é de Jesus, é do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai fazer esta obra de convencimento. Não sou eu nem é você. Pastor, eu preciso continuar pregando dentro da minha casa, dentro do meu lar, precisa. Eu preciso continuar pregando aos meus vizinhos, aos meus colegas de trabalho, precisa. Mas nenhum deles se converteu ainda, eu estou achando que o meu trabalho não tem nenhum resultado. E, meu irmão, seu trabalho não é converter ninguém. Seu trabalho é pregar. O trabalho de converter é de outro. O trabalho de convencer é de outro. Faça o seu trabalho e deixe o trabalho de Deus, que é Deus que vai fazer isso. É o Senhor que vai convencer. Quem vai convencer o coração, pastor, daquele meu irmão que está largado nas drogas, que está perdido? É o Senhor. Você continua testemunhando, continua falando, e num dia, abençoado dia, o Senhor vai tocar no coração dele, e quando ele perceber, ele já estará no chão, chorando aos pés do Cristo Nazareno. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor que nos dá vida quando nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós temos pessoas céticas, pessoas que eram ateus, que se converteram depois de tanto contato com o Evangelho, contato com pessoas. C.S. Lewis, Alistair McGrath, Lee Strobel, Francis Collins.
E na história da teologia, na história da igreja, o próprio Justino Mártir, Tertuliano, Agostinho, Clemente de Alexandria e tantos outros eram pessoas que tinham aversão a Deus. E de uma hora para outra, como disse C.S. Lewis, eu montei na garupa da moto para ir ao zoológico e eu não acreditava em Deus. Quando eu cheguei no zoológico, eu estava acreditando em Deus. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz. O Senhor nos chama para participar dele, deste santo trabalho, aonde Ele é o responsável por tudo. O que é que eu devo fazer, pastor? Só abre a tua boca, só permita-se fazer parte. Como John Wesley dizia, não tem mais nada no mundo a que você deva se preocupar a não ser a salvação das almas. É como Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 9, verso 16: e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, a partir do verso 15, quando ele diz: e quanto a vós outros que estão em Roma, eu estou pronto para lhes anunciar o Evangelho. Eu estou pronto, eu sou um pregador das boas novas, eu sou um anunciador do reino, eu sou um proclamador das verdades de Deus. Eu tenho o Evangelho na ponta da minha língua. É o Evangelho que preenche meu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. E de que o nosso coração tem estado cheio? Tem estado cheio de tantas coisas, menos do Evangelho. Aonde o mundo está precisando do Evangelho. As pessoas estão precisando do Evangelho. As nações estão precisando do Evangelho. E quem é que tem o Evangelho? É o pastor, é o presbítero, é o diácono. Não, é a igreja. Todos nós. O Senhor está querendo usar você num púlpito muito maior do que esse. E que púlpito é esse? É o púlpito da sua vida. É o púlpito da sua existência. É o púlpito da sua casa. É o púlpito da sua família. É o púlpito do seu trabalho. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar. Vamos adorar ao Senhor. E diante dessa adoração, fale com Deus. Oh Senhor, nós somos teus, Senhor. Mensagem que o Senhor deu a nós aqui um dia, falando sobre a morte e o cuidado que nós deveríamos ter com o próximo, com o mais humilde, com o mais pobre. Nós saímos daqui, nós falamos aquela noite,
chegue lá no guardador de carros, abrace ele, fale com ele. Passou-se aquele dia, na outra semana eles vieram falar comigo. Pastor, eu nunca fui tão abraçado na minha vida. Ah, pastor, o povo vinha correndo assim, ó. Vem aqui, irmão. Falei, foi assim mesmo, meu filho? Foi, pastor. Nos abraçaram, tinha gente que agradeceu, tem gente que, sabe, ficou ali. Eu nunca me senti tão gente como eu me senti naquela noite. É isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus, ela tem que trazer mudança na nossa vida. Ela tem que nos corrigir, nos alinhar na vontade de Deus. E o Senhor está falando conosco essa noite. Você tem muitos planos, muitos projetos. Você está legal, eu vou estar com você em todos eles, vou abençoar todos eles. Mas eu tenho um projeto que você precisa estar nele também. Você precisa estar nele comigo. E que projeto é esse, Senhor? Fazer Cristo conhecido a todas as pessoas, a todas as nações. Falar de Cristo, anunciar o Cristo. E a minha oração é que realmente essa igreja saia daqui e faça da mesma forma. Que vá anunciando pelas esquinas, pelas ruas, pelas vielas, pelos lugarejos. Eu fui alcançado por Cristo, Ele pode alcançar você também. Eu fui salvo por Cristo, Ele pode salvar você também. O Senhor salvou esse aqui, por que Ele não vai salvar você? Levante suas mãos aos céus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por sua bondade. Ah, Deus, o Senhor passou por nós um dia sem merecimento nenhum da nossa parte e o Senhor falou, segue-me. Eu lembro daquele dia, Senhor, que o Senhor passou por mim e falou isso. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor mudou minha vida, mudou minha existência, o Senhor mudou minha história, o Senhor mudou a história da minha casa, da minha família, o Senhor mudou a história da minha descendência. Eu não tenho, Senhor, com tristeza, tantas gerações assim como o Neto tem no presbiterianismo, mas eu quero que o Senhor faça a partir de mim uma história na minha casa, na minha família, nas minhas filhas, meus netos, bisnetos que virão. Oh Deus, em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos use para falar da Tua palavra e do Teu Evangelho e de sermos anunciadores, e não apenas anunciadores, mas pessoas que cuidam, que discipulam, que estão envolvidas na Tua obra, que estão envolvidas com o Senhor da obra. Pai eterno, em nome de Jesus, nós enviamos a cada um dos Teus filhos, Senhor, e de fazer discípulos entre todas as nações. E de fazer discípulos entre todas as nações. E o Senhor disse, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser com o Teu povo e com a Tua igreja, Senhor. E dá-nos uma semana de milagres, de provisão. Uma semana em que o Senhor nos use a despeito de nós mesmos, mas que o Senhor nos use para a glória do Seu nome. Que o Seu nome seja glorificado em nós. Que o Senhor seja glorificado em nossa vida. Graças te damos, Senhor bendito, no nome poderoso de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, as consolações e a comunhão com o Santo Espírito de Deus permaneça sobre você, sobre a sua família, sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Deus espalhada pelos 4 cantos do mundo, não apenas hoje, mas para todos sempre.